Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, iniciando aqui na página do Facebook do Portal Plural. E hoje que é um programa muito especial, porque é o nosso primeiro programa fora do estúdio. Hoje estamos aqui na CISAP, sendo muito bem recebido então, pela presidente e pelo presidente também, ao vice-presidente administrativo, o Douglas Marques e a Lígia Link. E você é convidado a participar conosco agora, porque vai ser um programa cheio de informação, muito conteúdo, e você não pode perder, porque está começando o Bate-Papo Empreendedor. Começando então aqui mais um programa Bate-Papo Empreendedor, esse programa que é feito para falar de negócios, de empreendedorismo, trazer boas histórias e também trazer informações de extrema qualidade para você. E eu convido você que está chegando agora, já vai compartilhando, já vai marcando seus amigos, marcando seus colegas de trabalho, porque quanto mais pessoas terem acesso a esses conteúdos de extremo valor que a gente procura trazer para vocês aqui. Ainda mais hoje, que é um programa todo especial. É o programa Bate-Papo Empreendedor, direto aqui da CISAP. Então, a CISAP abriu as portas para o nosso programa, para o Portal Plural, para a gente vir aqui hoje, então, debater um pouquinho, falar um pouco sobre negócios, sobre essa questão da economia, pandemia, entre outros assuntos. E, claro, você também pode participar. A gente vai estar acompanhando os comentários aqui, então deixe seu comentário, participe, porque esse programa é feito para você, não é mesmo, João? Isto mesmo. Então, é uma satisfação ser recebido aqui por essas pessoas maravilhosas, que é o Douglas e a Lídia, e nesta casa, que é a nossa casa, que é a casa dos empreendedores, que é a casa que está sempre com as portas abertas para que você consiga apoio, conhecimento, relacionamento, e assim vai se construindo esta grande região empreendedora que é Santa Rosa, que é totalmente apoiado pela CISAP. Então, neste contexto, nós gostaríamos, assim, de escutar do Douglas e da Lídia, que a gente nem vai perguntar, que é a eleição, que todos conhecem, as pessoas maravilhosas que são, quais as ações da CISAP, que está sendo trabalhada neste ano de 2021. Então, muito boa noite, né? Boa noite ao Rodrigo, boa noite ao João, ao meu colega Douglas, aqui da CISAP. Para nós é um prazer recebê-los aqui na nossa casa e sendo o primeiro programa gravado fora do estúdio, né? Para nós é um dia bem especial, é um prazer recebê-los e poder compartilhar um pouco da CISAP e levar essa informação também para os associados e para a comunidade em geral. Então, sejam muito bem-vindos, né? E as portas da casa estarão sempre abertas. Obrigada por todo esse apoio. Hoje a gente tem vários assuntos na pauta, né? Mas acredito que, como a gente está fazendo essa edição especial aqui na CISAP, seria bem importante a gente falar um pouco do que é a CISAP, né? Quais são as ações que nós temos definidas para esse ano, os nossos objetivos, né? De que forma a gente vem trabalhando um ano, mais uma vez, um ano atípico, né? De pandemia, em que a gente precisa se reinventar. E, além disso, dar um suporte a todos os nossos associados, né? Então, é difícil quando não se tem muitas certezas, né? A gente vem trabalhando efetivamente aí várias ações para que a gente possa fomentar o empreendedorismo e viemos aprendendo, né, nessa caminhada. É importante dizer, né, que nós, enquanto entidade, o nosso objetivo primordial é agregar valor aos negócios dos associados, né? Então, o associado ele está na CISAP porque ele enxerga valor naquilo que nós estamos entregando para ele, né? E baseado nisso, a gente trabalha sempre, né, Douglas, dois eixos estruturantes, que é a valorização da entidade como representativa e a valorização do associado. Mas com o passar dos anos, e nós temos alguns anos de casa da CISAP, né, Douglas, a gente veio já trabalhando um planejamento estratégico, identificando que talvez a gente tivesse uma função mais específica até na formação de líderes e no fomento à educação empreendedora, né? Então, nós nos formamos dentro dessa entidade de anos de voluntariado que a gente vem se dedicando. E a gente entende o quanto isso foi positivo, não só para nós enquanto pessoas, mas enquanto empreendedores também, né? Porque o quanto a gente aprende sendo voluntário dessa entidade. E isso a gente tem levado
para todos os nossos eventos, para todas as nossas ações, né? De que forma a gente estimula o empreendedorismo aqui na nossa região. Então, de uma forma muito geral, genérica, né, colocando o que é a CISAP e alguns dos nossos objetivos, né? O Douglas é o especialista aí nos números, né? Então, ele pode trazer mais informações. Até mesmo antes de falar dos números da CISAP, tem algo assim que eu acho bem importante salientar, um programa que eu gosto muito e gostei muito que foi feito pela CISAP, foi a questão do MOVE. Por quê? Porque eu mesmo detectava como empreendedor e observava que dentro da nossa cidade, pela região ser uma região empreendedora, existia todo aquele apoio educacional para as escolas, existiam as consultorias formalizadas, mas muitos empreendedores se jogavam no mundo do empreendedorismo sem muito conhecimento. Até certo momento, eu mesmo propus um projeto para a CISAP, com o Sicredi, para trabalhar só com empreendedores que já estavam ligados a este momento, né? Que era um dos eixos, né? Até na época eu conversei um pouquinho com a Ana e com o Douglas, né? E em cima disso, houve essa evolução e tem esse projeto MOVE, que é excelente. E também criamos o programa Bate-Papo Empreendedor para vir em conjunto a apoiar esses empreendedores que podem buscar e ter dúvidas, ou seja, com conhecimento você pode fazer em 3 anos, sem conhecimento você vai demorar 10, né? Então, quanto mais a entidade, o programa, as próprias entidades educacionais aqui da região fomentarem esse empreendedorismo, mais sucesso nossos empreendedores vão ter e melhor vai ser os números que o Douglas vai poder apresentar da CISAP para nós, né, Douglas? Exatamente. E, bom, a Lídia já falou tudo aqui, reforço que é um prazer tê-los aqui, né, e sejam bem-vindos sempre a essa casa. Mas falando sobre a questão do planejamento estratégico especificamente, né, a CISAP ela segue uma linha estratégica e toda a gestão, por mais que tenha ou consiga dar a sua cara, né, a gestão ela vem e dá a sua cara, ela tenta seguir essa mesma linha, então vem nessa programação. Por isso que nessa gestão atual da Lídia, a gente tem a questão da educação empreendedora tão forte, porque é uma coisa muito minha e da Lídia colocar isso em prática, né? Então, voltado a isso, surgiram também por necessidade, e eu acho que a Lídia também falou sobre essa questão da reinvenção, quando a gente vive um momento de crise que se viveu e que se ainda vive de certa forma, a necessidade de se reinventar, de se recriar, e com isso a gente acabou se reinventando, criando e revisando muito dos programas já existentes. E aí o MOVE foi uma grata surpresa que surgiu no ano passado, esse ano está na sua 2ª edição e já está acontecendo também, entre outros programas que a gente tem aqui para trazer. Somos hoje mais de 460 associados, com uma meta que, quando a gente colocou ela lá em janeiro desse ano, parecia um tanto quanto ousada quando a gente falava sobre ela, mas temos uma meta de chegar a 1.000 associados até o final de 2023. E hoje a gente percebe que cada vez mais tem muita experiência nas ações que faz, naquilo que vem se desenvolvendo, e cada vez mais a CISAP vem ocupando esse espaço que a gente percebe que pode ser ocupado, a gente vai lá e ocupa mesmo, né? Acho que é basicamente isso. E a gente tem uma meta que é fazer, né? Então, antes de ficarmos aí discutindo teorias, ou a teoria da conspiração, né, a gente define o que precisa ser feito e vai lá e faz e busca um resultado prático, né? Por isso o Douglas fala em planejamento a curto, médio prazo. Até porque hoje é muito difícil planejar. Nos tempos de hoje também, né? Nos tempos de hoje. Como é que a gente planeja? A gente imaginava no ano passado que a pandemia ia durar 2 semanas. Né? E aí, depois disso, a gente já está no 2º ano e continua. Até deixa eu só abrir um parênteses também, Lídia, aqui, quando tu fala. O pessoal também em casa pode entender que a gente está aqui sem máscara, porque está todo o ambiente ozonizado. Então, o pessoal que acompanha já o programa sabe que lá no estúdio nós temos os equipamentos ozonizadores. Então, a gente também trouxe hoje para cá, tem 3 equipamentos aqui na sala também. Tem bem pouca gente aqui para poder justamente propiciar esse ambiente seguro para nós podermos falar com vocês e trazer informação sem comprometer a nossa saúde aqui, né, Lídia? E aproveitando o gancho da saúde, a gente, enquanto entidade, a gente nunca criou dicotomia entre economia e saúde. Até nós tivemos, alguns dias atrás, falando justamente sobre isso lá no Portal Plural, porque a CISAP sempre se posicionou de forma muito coerente naquilo que a gente defendia, né? Enquanto o pleito, não só do associado em si,
mas de uma visão muito sistêmica do todo, né? Uma visão macro da nossa região, daquilo que de fato influencia na nossa economia, mas que influencia na saúde. Então, a CISAP esteve envolvida desde o início da pandemia como participante do comitê de crise, mas buscando recursos, criando leitos, né, arrecadando alimentos, buscando profissionais. Desde lá do né, início desde também. o início da pandemia. Levantar recursos para poder vir também a questão dos testes, que não tinha testes Dos para poder fazer, né? A gente se coloca numa visão muito empática, né, do empreendedor, mas da sociedade em geral, porque não existe dois segmentos separados, e isso é muito do ser humano, assim, de querer estar ou eu tô de um lado ou eu tô do outro, e a gente nunca se posicionou assim. Ou é Grêmio ou é Inter, não tem meio tipo termo. assim, buscar... E falando sobre isso, né, é bem essa questão, além de toda a situação pandêmica que se criou, toda a crise econômica e de saúde, também teve essa venda desse discurso, porque é muito nosso, é muito do ser humano polarizar essas coisas, né? E ser humano, brasileiro, gaúcho ainda mais faz isso, né? Ele tende a polarizar as coisas, ou é Grêmio, ou é Inter, né? Ou é A, ou é B. Então, ao mesmo tempo que, na nossa concepção, é um pensamento muito pueril dizer que ou é saúde ou é economia. Isso não existe, essa dicotomia não existia. Então, a gente sempre foi batendo em cima dessa mesma tecla, esse mesmo discurso, para que as pessoas pudessem se convencer disso. Hoje não se discute mais. Hoje eu falo, não, eu sou a favor da economia sim, sou a favor de uma organização para que se abra o comércio de uma forma organizada e segura, mas também estou preocupado com essa questão de saúde, a gente está fazendo ações em relação a isso também. Uma coisa não elimina a outra, e não é porque eu sou a favor em algum momento de um que eu sou contra o outro, né? Basicamente, esse é o discurso da entidade. Mas o mais importante, assim, que se observa que a atitude e o discurso de vocês, ele realmente se confirma. Então, assim, ó, eu acho por toda essa preparação que vocês têm e o caminho e a história que vocês têm dentro da CISAP, até na época o Dailson também veio a público com uma posição firme, que realmente a valorização se deve dar em todos os âmbitos. E até a própria sociedade de Santa Rosa, eu acho que entendeu e até admira essas lideranças de Santa Rosa que conseguiram, mesmo com todo o problema, mesmo que com toda a crise, e foi uma crise, é uma crise psicológica, é crise de saúde, é crise de atitude, mas tiveram serenidade. Serenidade, então, eu, em nome de tantas outras pessoas, quero dar os parabéns para a CISAP, para a Lídia, para o Douglas, para o Odailson e tantos outros que tiveram a sensibilidade de não ficar separando ou é uma coisa ou é outra, porque muitas cidades fizeram isso e foi desastroso para a economia local, que é a economia local onde nós conseguimos agir e complementar ela. Porque não adianta que nós falarmos lá da Argentina ou da Bolívia, porque lá nós não conseguimos interagir. Agora, aqui, se nós conseguirmos interagir bem com Santa Rosa e região, e conseguir levar isso até para o próprio Estado, que teve um momento até que o nosso prefeito aqui, o Mantei, foi na TV dizer que não aceitava algumas posturas do governo, que nós começamos a admirar muito mais as nossas entidades e as nossas lideranças aqui de Santa Rosa. E com certeza também admirar pessoas de vocês que estão à frente, né? Vocês, o Odailson, o Elias da Lauba, o Fred e muitos outros, né? Porque foi toda uma comissão, foi um grupo de pessoas e essas pessoas foram sensatas. Então, parabéns pelo trabalho até aqui e pelo trabalho que está por vir aí ainda. E bastante, né? Tá por vir muita coisa ainda, né? Na verdade, a gente não venceu essa batalha da pandemia ainda, né? E muito nos preocupa, né? Então, embora a gente tenha todo esse alinhamento entre as entidades, o poder público, que é muito importante, a gente sempre esteve junto em todas as discussões do comitê no ano passado, né? Então, nunca se olhou só um lado, né? Isso tudo que a gente comentou, mas o fato é que agora Santa Rosa, especialmente a nossa região que recebe muitos pacientes, está passando pelo momento mais crítico da pandemia. Né? Então, quando a gente falava 2 semanas atrás que nós atingiríamos um pico muito além do que nós atingimos lá depois do Carnaval, agora os números estão aí nos mostrando. Né? E claro que
a gente tem que ter muita parcimônia na hora de analisar esses dados, né? Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que, de fato, né, nunca teve tão alto o número de infectados, né, por cada 100 mil habitantes, né, que é um número que se utiliza para avaliar. E na semana passada, inclusive, nós fomos chamados pela Secretaria de Saúde do Estado para entender o que a gente faria, né, no nosso cenário aqui para melhorar esses índices. Embora a gente tenha um dos maiores índices de vacinação, né, o que é um número muito bom, né, a população sendo vacinada e uma letalidade muito baixa, a gente está sofrendo agora, sim, com um pico no número de infectados e com a falta de leitos. Até eu tenho aqui os dados da vacinação, até a última sexta-feira, foram 35 mil doses aplicadas já da primeira dose, né? E 35 mil total, 25 mil da primeira dose e 9 mil. Então, é um terço da população hoje já está vacinada. Até uma questão também que hoje o Benvenhor esteve lá no estúdio do portal também, no programa, lá falando essa questão. Então, apesar de nós estarmos com 30% da população de Santa Rosa vacinada, apesar de ter aí entre 10 e 12 mil pessoas que já foram infectadas nos últimos 6 meses, que teoricamente não transmitem o vírus mais, mesmo assim a gente está atingindo um pico agora de pessoas infectadas, a própria UTI também está com 30 e poucas pessoas internadas. E a sensação de falsa segurança que talvez até a própria vacinação dá para as pessoas. Exato, né? Exato. Então, um dos índices assim, que chama atenção é que o número de casos ele está ocorrendo de 30 a 59 anos, então são pessoas que não tomaram a vacina fora da faixa ainda, da vacinação, né? Mas que estão circulando porque estão trabalhando, enfim, né? Então, o que isso nos faz pensar, né? É a conscientização de cada um, né? A gente vai sempre bater na tecla da responsabilização, da conscientização e da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, né? Será que eu realmente preciso visitar o fulano, levar os filhos, sair todo mundo no supermercado, né? Então, a gente tem que novamente falar disso e tá todo mundo cansado. A gente já vem nesse discurso há muito tempo, né? Mas parece que essa falsa sensação de segurança, né, faz com que as pessoas façam de conta que o vírus não está aqui, né? Aparentemente um relaxamento. Um relaxamento, né? Tipo, um relaxamento no sentido de, ok, existe vacina, e existem pessoas que já se contaminaram e agora eu dou uma relaxada. Nesse momento que as pessoas relaxam, que acaba piorando a situação. Então, é basicamente essa interpretação que a gente acaba fazendo, né? O doutor Benvenhil deve ter dito hoje, a gente está passando 700 casos a cada 100 mil habitantes. Esse número é astronômico. Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil 416. 416. E como meta, por exemplo, a União Europeia coloca como meta, para te poder entrar lá com uma quarentena de apenas 14 dias, 75 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, nós estamos 10 vezes acima disso. Então, quanto a gente está olhando aqui só para o nosso mundinho, Santa Rosa e região, olha que diferença quando a gente se transporta lá para a União Europeia, por exemplo. Né? Então, vejam o quão descontrolados estão os casos aqui. Né? Então, a gente tem que falar disso e a gente não está falando aqui que a gente vai fechar estabelecimento, nem nada disso. Nós somos favoráveis que tudo continue funcionando, é isso que a gente imagina, guardadas as medidas preventivas e a restrição de circulação daquilo que não for imprescindível, né? Trabalhar, Exato. Colocar o pão na mesa da família é imprescindível de qualquer forma. Até porque também essa questão, que nem você falou antes, é muito da conscientização, porque a pessoa na empresa, trabalhando com máscara, álcool gel, distanciamento, não é ali o foco do contágio. O problema é em casa, é nas reuniões, é final de semana, então ali também que acaba passando o vírus e acaba gerando todo esse colapso que hoje estamos vendo na saúde também, né? Infelizmente é isso, né? Todo esse nosso discurso em cima de números, ele é um discurso bastante interessante, mas o que bate mais é aquela parte que a Lídia falou, conscientização. Por quê? Porque se você observar e você conviver e conhecer pessoas que pegaram o Covid, está havendo assim a pessoa não está se importando com o outro ou não está tendo empatia. Por quê? Hoje está acontecendo, e eu presenciei muito isso, e por até problemas que tive dentro da família com questão de Covid, teve óbitos e coisa e tal. O que se observa? Quem pega Covid e dá fraco não se importa com os outros. Vai no meio dos outros. Vai lá no mercado, vai onde não pode, vai na farmácia, não pede para o outro ir, não se resguarda. Então, assim, essa questão de empatia e consciência, é só assim que nós vamos conseguir reduzir esses números
como a Lídia falou, assim, números astronômicos, e são reais. Só que assim, ó, existe aquelas pessoas que pegam o Covid e sofrem muito. Existem as pessoas que vêm a óbito, existem as pessoas que muito pouco sentem. Mas aquela pessoa que pouco sentiu ou está forte, não é por ela estar forte que ela deve ir no meio dos outros. Que ela tem que se resguardar, ela tem que fazer a quarentena, ela tem que esperar os 14, 15 dias, 20, ou que o médico falar para ela. E sim, cuidar disso. Não ir no meio dos outros, porque é uma irresponsabilidade. Se talvez em você não afetou, cuide que outra pessoa vai ser afetada por isso. Então, assim, tenha empatia. Tenha principalmente uma coisa chamada educação. Por educação, não faça isso com os outros. Porque se você não se importar com o outro, no segundo momento, talvez possa vir o Covid em você de novo e vai ser diferente com você. Então, assim, ó, é deslocamento desnecessário de quem sabe que tem Covid. Porque a Fundação da Saúde, os órgãos estão avisando, estão controlando, estão dando teste, mas daí quando menos espera, o próprio pessoal da saúde diz, tá, mas eu encontrei ali na rua uma pessoa que nós detectamos que era para estar em quarentena, por que não está? Né? Então, essas ações que nós, Santa Rosense, que nos orgulhamos de sermos educados, empreendedores, e que moramos numa cidade maravilhosa, que todos sabem disso e que é real, vamos ter sim um pouquinho mais de educação e empatia. E se caso deu positivo o meu teste de Covid, faça a sua quarentena, se resguarda. Não é porque deu em você e você está forte que tu pode continuar. Vai trabalhar, ou vai no meio dos outros, ou vai no mercado, ou vai na farmácia. Ah, para mim só deu uma dorzinha. Só que para você pode ter dado uma dorzinha, mas para quem você está passando, pode ter ainda pessoas a óbito. João, e a pergunta que a gente sempre faz é, você quer ser parte da solução ou do problema? Né? Porque no momento em que esse meu comportamento, eu tiver esse deslocamento desnecessário, eu me deslocar até o Tapeporã para tomar chimarrão, tererê, numa rodinha de amigos, eu estou sendo parte do problema. E ser parte do problema às vezes é mais fácil, porque já é um ano de pandemia, já está tudo difícil. Aí já começa aquele pensamento meio de coitado, né? Tô no coitadismo, tô me vitimizando, né? Então é mais fácil até eu justificar perante a sociedade os meus fracassos, porque afinal de contas o cenário é ruim. Entende que isso vai virando uma bola de neve, então é mais fácil eu ser parte do problema do que da solução. Tá, mas eu, o indivíduo, o que eu posso fazer? Faz a tua parte, né? Faz a tua parte, te dedica para aquilo que a tua consciência pede, né? E depois o resultado virá, né? Quando a gente começa a pensar positivamente e agir positivamente, fica muito mais fácil de a gente ter até os esteios da nossa vida. Agora, se eu aceito a condição que os outros estão propondo, no sentido de criar um ambiente de pandemia difícil, depressivo, tudo bem, então vocês tomem as decisões por mim, eu não tenho mais nem controle sobre isso, entende? Então, quando eu não aceito essa situação e decido ser parte da solução e ajo proativamente, né, tendo empatia, olhando todo esse cenário, a gente se sente até melhor, né, e isso vai criando uma atmosfera positiva no ambiente. E é isso que a gente quer trazer, sabe? O mundo vive a pandemia, algumas regiões mais, outras menos, algumas já estão com a vacinação mais avançada, outras menos. Agora o momento nosso aqui é esse, né? O que nós aqui em Santa Rosa vamos fazer? Então, a gente já tem um comportamento legal, é uma cidade voluntária, a gente tem muitas entidades, as pessoas são positivas, propositivas, né? A gente tem a união das entidades. O que falta agora para a gente criar esse ambiente positivo e mudarmos o discurso, né? É fazer com que todo mundo pense assim, né? Enxergue algo positivo nessa situação que se vive. Então, é essa mensagem que a gente quer passar, né? Especialmente de questionar, assim, que cada um pense, eu quero ser parte desse problema ou eu quero ajudar a trazer uma solução. E hoje vivemos, vamos lá, né, enquanto entidade, a gente fala também sobre a questão de modelos de gestão. Hoje a gente vive uma gestão por controle. Tá? Ou seja, existem órgãos que são necessários para fiscalizarem determinados comportamentos
e às vezes esses órgãos acabam fiscalizando coisas que, ou porque precisam, acabam fechando, e a gente acaba entrando em alguma fricção para poder manter os negócios abertos, para poder manter as coisas funcionando, mas muito por uma questão de, talvez, irresponsabilidade, não das próprias entidades, das próprias empresas, mas das pessoas que compõem isso, porque em algum momento relaxaram, né, e acabaram contraindo, enfim, tudo isso. Quando que o modelo ideal diz que não seria o gestão por controle, e sim gestão por contexto? Como é que funciona uma gestão por contexto? Tu transfere, tu coloca a autonomia, tu coloca um pouco mais de liberdade, mas de uma forma muito mais consciente de quem participa dessa gestão. Ou seja, tu transfere a responsabilidade para dentro das empresas, para dentro das famílias, e as famílias têm que gerir tudo isso. No momento que eu faço isso, eu não considero o meu emprego, a minha renda, o meu trabalho, a minha família tão importante, eu me arrisco fazendo outras coisas, eu acabo levando o vírus para dentro de casa, assim como levo para a minha empresa, arriscando não só a descontinuidade da minha empresa, como a descontinuidade da minha família também. A gente fala, posso levar as duas à morte por uma responsabilidade minha. Então é mais nesse sentido. Sim, criar essa empatia, ter essa autorresponsabilidade para eu poder ter essa autonomia e a gente poder criar essa gestão por contexto que tanto se fala. Uma coisa bastante importante é ter essa empatia, ter esse controle, e principalmente assim, bom, eu estou com os sintomas, se afaste dos outros, porque é momentâneo. Se você se afastar, é momentâneo. Agora, se você achar assim, não, é uma gripezinha, não é nada, eu vou ir lá no meio dos outros, ou eu vou trabalhar, ou eu vou no jogo de boxe, ou eu vou no futebol, e aí vai se esparramando. E aí nós temos esses números absurdos que a Lídia citou aqui, do próprio Abosco, que às vezes a pessoa vai dizer assim, poxa, mas está morrendo só 1% da população, só 1,5%. 1,5% de porcentagem da população de Santa Rosa pode parecer irrisório para muitos. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu vou pegar o meu caso familiar, né? Eu que perdi uma irmã e uma sobrinha, para mim era 100%, não era 1%. Então, muitas pessoas que não têm essa empatia de se proteger, cuidar, pode chegar o momento de atingir a família dela, e daí vai cair numa estatística global de 1,5%, né? Mas para esta pessoa, na família dela, foi 100%. Então, não tem 1,5%. Tem o contexto de uma vida, e que nós, só com consciência, nós podemos enfrentar essa pandemia, só observando os protocolos, álcool gel, máscara, aqui está ozonizado, mesmo assim não se tem garantia. Agora, uma garantia é certa, os alertas são enviados, ou seja, aqueles não é sentimentos, como é que a gente chama assim, os primeiros sintomas, né? A partir dali você deve se proteger. Compreendo que, muitas vezes, a situação ou a necessidade faz você sair. Até dá para compreender. Agora, se a situação for que você está com sintoma, mas eu estou bem, eu vou aproveitar o Tapeporã, eu vou aproveitar o futebol igual, assim, daí sim é irresponsabilidade, né? Então, nós temos que ter isto bem dividido e bem claro, porque quanto mais nós colocamos as outras pessoas em risco, mais prejudica os próprios negócios da cidade, não é, Lídia e Douglas? Até um número legal de a gente falar, mesmo falando de um ano aí de pandemia, né? A gente observou, em relação aos nossos associados, que nós tivemos uma procura maior das empresas pela CISAP, e a gente observa, inclusive no município, um número maior de CNPJs criados, né? Então, mesmo a gente estando aí num ano muito difícil, teve aquele percentual da população que olhou para o copo meio cheio, né, e viu uma oportunidade de empreender, né, muitas vezes até por necessidade, né, e uma das coisas interessantes é que a gente observou isso também no número de associados da CISAP. Lá no início da pandemia, a gente até suspendeu 2 meses da nossa mensalidade, e esperando que nós tivéssemos alguma redução, né? E o que nós vimos foi um movimento contrário, porque as pessoas, talvez, as empresas, se sentiram representadas enquanto a gente estava lá fazendo parte do comitê de crise, levando as nossas demandas todas, sempre de forma coerente, sensata, com o bom senso imperando, né? Mas levando essas demandas para a discussão, né? E isso, para nós, de certo modo,
nos deixa bastante felizes, né, considerando o ano atípico que a gente vem vivendo. E isso nos dá força para movimentos que a gente vem fazendo dentro da CISAP, como o próprio MOVE, né, que é a mentoria orientada visando o empreendedorismo, que é um dos projetos mais fantásticos assim que a gente criou, que é justamente dar as ferramentas e o auxílio necessário para quem quer empreender, né, para quem tem uma ideia, para quem tem o seu negócio já e tem alguma dor. Né? Então, a gente, enquanto entidade, a gente está observando a demanda que o mercado, que o associado está nos trazendo, e a gente está trabalhando isso dentro da entidade para transformar isso num produto que esteja de forma mais fácil acessível aos associados, aos empreendedores, né? Então, o próprio sistema de convênios que a gente criou, né, Douglas, considerando aí a pandemia, a gente também, enquanto entidade, sofreu um pouco com a arrecadação, porque toda a nossa estrutura ela era muitas vezes alugada para eventos, né? E a gente não teve mais essas receitas. Então, a gente criou um sistema de convênios com os nossos associados em que a gente permitiu o networking das empresas, né? Então, um programa de descontos, de benefícios entre os associados, né? Fazendo com que um dos grandes papéis da nossa entidade, que é promover o networking, né? A rede de contatos, a gente começou a trabalhar isso muito fortemente no ano passado. Então, hoje a gente tem mais de 30 convênios, né, com a CISAP, em que trazem muitas vantagens, não só para o empreendedor, mas para o seu colaborador, muitos são extensivos aos dependentes, né, e é isso que a gente fala quando a gente comenta que nós queremos criar uma atmosfera positiva, né, então, de que forma nós, enquanto entidade, podemos movimentar isso. Né? E isso tem sido o nosso exercício diário. Né? E assim como todos os empreendedores tiveram que se reinventar nesse período, a CISAP também vem se reinventando, né? Exato. E falando em números e estatística de novo, né, a estatística comprova que a maioria dos empreendedores eles empreendem por necessidade e não por vocação. Tá? E outra, quanto maior o meu nível acadêmico, digamos assim, menor é a minha propensão a empreender. Ou seja, quanto menor, em teoria, meu conhecimento técnico, maior a propensão ao empreendedorismo. Então, a CISAP ela vem nesse conjunto de coisas, essa gama de ações, trazendo esse estofo para esses empreendedores que necessitam disso. A gente percebeu isso, né? O MOVE é um exemplo disso. Quando a gente traz esses benefícios, por exemplo, a gente acaba envolvendo os próprios associados, mas também dá suporte para eles, mostrando talvez algumas coisas que eles não conseguem enxergar por si só, ou então eles nem sabiam que isso existia. A gente coloca isso como uma oferta para eles. E a gente deu alguns passos atrás e começou a entender que se a gente começar a trabalhar na base, a gente consegue trabalhar com essa questão da educação empreendedora lá no início. Então, tem um programa que está ainda no forno aí, que vai trabalhar com os jovens na educação básica. A gente já tem um que trabalha no ensino médio. O Decola. O Decola trabalha no ensino médio. Aí vem o MOVE. A gente tem a Startup Nova, que é um outro que trabalha, que é voltado um pouquinho para empresas que já estão existentes. Né? Ele está sendo reformulado nesse momento, porque não só ele está sendo reformulado, mas todos eles foram revistos. Né? Por causa disso, a gente percebeu a pandemia, não conseguimos fazer com que todos, com que tenha a mesma ação que se tinha no passado, vamos revisar eles para que a gente consiga adaptar eles para esse momento. E até também, de repente, vamos tocar um pouquinho mais nesse assunto aqui, só vamos ter agora um breve intervalinho, 1 minutinho, só a gente já volta para falar um pouco mais desses programas, porque com certeza são ferramentas fantásticas e podem com certeza ajudar os empreendedores. Então, a gente já volta, 1 minutinho, estamos de volta aqui no Bate-Papo Empreendedor. Assim como você está acompanhando o programa Bate-Papo Empreendedor, milhares de pessoas também estão. E a partir de agora você pode ser nosso parceiro. E além de apoiar o nosso programa, também aproveitar para divulgar a sua empresa, produto ou serviço aqui nas televisões do nosso estúdio, no vídeo que roda o nosso intervalo comercial, entre outras formas de divulgação que nós temos. Então, quer saber mais? Entre em contato com o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, para poder conhecer todo o nosso combo e poder se tornar o nosso apoiador oficial do Bate-Papo Empreendedor. Te vejo já! Você gosta do Portal Plural?
Então que tal acompanhar um pouquinho do nosso trabalho na versão impressa? O Jornal Plural tem um conteúdo diferenciado e exclusivo para o assinante, que recebe todo mês a versão impressa mais a assinatura digital. Entre em contato pelo 2120 4321 e faça já a sua assinatura do Jornal Plural. Muito bem, então voltamos aqui para o segundo bloco do programa Bate-Papo Empreendedor. Hoje esse programa todo especial, diretamente aqui da ACISAP, onde estamos então com um bate-papo muito bacana aqui com a Lídia e com o Douglas, falando de negócio, falando um pouco de pandemia, e agora vamos falar um pouco dos programas que a ACISAP tem. Mas eu, antes de passar para eles novamente, vou pedir para você que chegou de repente mais tarde ou que ainda não compartilhou, vai lá então, compartilhe o programa, deixe seu comentário, interaja, porque aqui são conteúdos de extremo valor e quanto mais você participar, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Então a gente estava falando um pouquinho antes dos programas, que a ACISAP vem aí com vários programas, que nem você estava falando, né, Douglas? Que vem desde a questão da escola, com o Decola, que até é um projeto que eu também estou participando agora, vem com o Decola, vem para o Move, tem o Startup Nova, então tem vários programas que já eram um sucesso e agora também, devido à pandemia, como todos tiveram que se reinventar, se reestruturar em muitas coisas, também vem se reestruturando, né? Exato. Então, a gente aproveitou, tá? Um momento que talvez, o Decola, vou pegar o exemplo como o Decola. O Decola não foi possível rodar nas escolas por toda a questão pandêmica que esteve ano passado. Então, o que a gente fez? Nesse momento, está fazendo, junto com a Michelle e a Patrícia, que são as duas responsáveis do programa, revisando todo o material, revisando a parte didática, metodológica. Vamos rodar um piloto dele de novo para testar aquilo que está sendo revisado, para que ano que vem a gente consiga rodar com o material já revisado, testado, com as escolas como ele era. Qual é que é a grande função do Decola, digamos assim? É o despertar empreendedor, tá? Ele é despertar essa veia empreendedora, é aquela questão da ideia ainda, essa formatação, como funciona um negócio. A gente trabalha com alunos do 2º ano do ensino médio. E aí, durante muito tempo, trabalhou com uma mini empresa do Junior Achievement e também por uma questão de necessidade, na época, lá em 2016, a gente escreveu o próprio programa. Nesse momento, está fazendo uma análise para trazer um programa que trabalha com os jovens ali, 5º, 6º ano. Né? Então, estamos vendo alguns programas que já existem no mercado para poder trazer talvez eles. Ou então criar um programa nosso também, porque a gente tem plenas condições. Quem toca esse programa novo que vai nascer aí é o Kleber e a Justina junto com os jovens empreendedores. Né? E uma das coisas, quando a gente fala assim, empreendedorismo, parece que a gente está falando assim, criar empresas, e a gente está falando de comportamento empreendedor. Né? Então, como é que eu afloro em mim este empreendedorismo? Né? Porque eu posso muito bem ser empreendedor de mim, né? Um empreendedor de si, quando ele está trabalhando em um negócio e ele é um dos colaboradores que tem uma visão sistêmica do negócio, que ele enxerga oportunidade, que ele age com proatividade. Tem muitas vezes a questão do colaborador, o executor, e tem o que é o participativo, né? Exato. Então, muitas vezes você tem dentro da empresa pessoas que realmente sejam proativas, que enxergam as coisas e que fazem o diferencial. Então, isso se vem de ou tu tem que ter uma criação, às vezes, de casa, ou tem que ter também a oportunidade para poder aprender isso, A gente chama isso de cultura empreendedora, né? Como é que a gente falava disso antes, eu quero ser parte da solução do problema, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso, até porque um dos gargalos que nós temos hoje em Santa Rosa é a mão de obra qualificada. Né? Então, será que a gente está trabalhando isso, a gente não trabalhou isso e por isso hoje a gente tem um gargalo? Porque nós temos oportunidades de emprego, mas nós não conseguimos fechar essas vagas. E se vocês conversarem com qualquer empreendedor do ramo do metal mecânico, por exemplo, vocês vão perceber que tem vagas em aberto que a gente não consegue preencher. Né? Então, o que está acontecendo, o que faltou antes, o que a gente precisa fazer agora para daqui a 10, 15 anos a gente conseguir controlar esses níveis. Né? Então, e a gente não está falando de oportunidades de mão de obra barata ou mal remunerada. Pelo contrário, né? São oportunidades em empresas muito profissionalizadas, né, que oferecem uma oportunidade de crescimento, porém elas não estão conseguindo preencher essas vagas. E você sabe que antes você começou a falar ali do intraempreendedorismo, de você não necessariamente precisa ter uma empresa. A primeira pessoa que veio na minha mente aqui foi o Cássio Phelps. Ele tem uma história muito bonita, porque quando ele fez o bate-papo empreendedor conosco, ele disse bem assim, bom, eu consegui um trabalho
e fui ser vendedor. Eu comecei e me especializei, fiz o melhor que eu pude e para mim aquilo ia ser o último lugar da vida, eu vou ficar sempre vendendo. Só que ele investiu tanto na carreira dele, teve tanto sucesso que alguém viu ele, promoveu ele para supervisor. Daí ele continuou contando a história dele. Quando eu fiquei supervisor, eu achei, bom, aqui agora sim eu estou no topo, porque fiquei supervisor e ele continua se dedicando e aprendendo, ou seja, mas para encurtar a história dele, bastante gente conhece ele e o sucesso que ele faz como empreendedor, ou seja, ele se dedicou tanto dentro das próprias empresas que ele trabalhou, que ele virou um empreendedor. Então, necessariamente, você pode começar uma carreira como intraempreendedor e se tornar um empreendedor. Ou você pode empreender na mesma empresa uma vida, que não é o problema. Até foi o caso do Aldemir Urich, né? Que ele contou para nós, ele trabalhou até se aposentar dentro da ACO, 32 anos, depois ele foi empreender e fazer outras partes da carreira. Então, ele foi intraempreendedor. E esta busca destas pessoas intraempreendedoras que vêm para ser parte da solução da produtividade das empresas, é o que a gente está procurando hoje, não é, Lídia? E está sendo preparado. Com certeza. O Cássio Feltz, ele é o nosso vice-presidente da área de comércio, né, da CISAP, e tem feito uma história muito bonita, ótimas contribuições, né, no segmento. E é justamente isso, eu acho que a gente tem características muito boas em Santa Rosa, né? Nós fizemos a opção de estar morando em Santa Rosa, né? Então, sempre levanto os aspectos que fazem com que a gente tenha qualidade de vida em Santa Rosa, né? Nós temos um polo de saúde muito bom, nós temos educação, né? Nós temos oportunidade de trabalho, acabamos de falar, né? E nós temos segurança, nós vivemos num polo de segurança. Então, são 4 características que são muito favoráveis, né, para que a cidade dê qualidade de vida para as pessoas. Então, nós fizemos uma escolha de estar aqui, né? E também fizemos uma escolha, Douglas, de sermos voluntários numa entidade. E quando eu faço essa escolha, quando eu estou abrindo mão do que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, quando eu estou me dedicando a assuntos que não interferem necessariamente no meu dia a dia, no meu negócio, mas que são importantes para a sociedade, para o crescimento, eu vou fazer isso bem, né? É isso que a gente pensa, porque já que eu decidi, né, disponibilizar esse tempo para isso, eu vou dar o meu melhor. E isso é uma característica de muita gente aqui em Santa Rosa e que faz uma diferença que a gente não se dá por conta. Então, quando a gente levou o nosso case da CISAP para todas as ACIs do Estado, via Federação, nós nos impressionamos que nenhum outro local tem esse mesmo comportamento que Santa Rosa. Isso não foi uma coisa que a gente construiu agora. A gente construiu ao longo desses 90 anos da nossa entidade, os 90 anos do nosso município, né? Que existiram líderes que se uniram voluntariamente para fazer a cidade crescer. Até porque uma coisa é fazer parte da CISAP, outra coisa é realmente trabalhar pela CISAP, com a CISAP, ter essa postura. Mas aí é um filtro, uma seleção que a gente vai fazendo desse time, dessa equipe, para que a gente possa ter dentro da nossa entidade pessoas que realmente fazem, que estão aqui não por vaidade ou outros interesses, mas que estão aqui porque querem deixar a sua contribuição, o seu legado. Né? É lógico que a gente ganha muito com isso, né? A gente tem todo um networking, a gente aprende muito, porque quando a gente está se relacionando, muitas vezes a gente fala, olha, eu estou com uma situação lá na minha empresa, aconteceu isso, já me aconteceu também, eu fiz tal e tal coisa. Né? Então, a gente aprende muito com essa troca. Né? E o que a gente observa é que esse número de voluntários, ele tende a crescer. Por exemplo, agora, quando a gente abriu as inscrições dos jovens empreendedores, o Rodrigo faz parte... Nós tivemos 70 inscrições de jovens que estão dispostos a doar o seu tempo para a entidade e vão agregar nesses projetos. Então, a gente falou do Decola, a gente falou do Move, a gente falou do Startup Nova, nós temos a Biblioteca de Rua, que é um projeto social dentro da CISAP. Apoio às feiras também. Parceiros voluntários, nós temos um apoio às feiras, nós temos um projeto novo saindo agora, que é uma versão do Move, que se chama Agromove. Né? Nós vamos divulgar ele daqui uns dias, que é voltado à área do agro. Então, a gente vai criando essas variantes de projetos, não porque saiu da nossa cabeça,
porque veio uma demanda, e é assim nas empresas também, né? Veio uma demanda, eu preciso prestar um serviço em tal setor, ou eu preciso criar um produto, uma solução para uma determinada demanda. E isso acontece dentro da CISAP também. Então, a gente está fazendo uma gestão profissionalizada dentro da entidade, como se ela fosse uma empresa, e para nós, de fato, ela é, né? Mas com um trabalho voluntário. Né? Então, aquela folha de pagamento que a gente teria... Uma mão de obra qualificada uma mão de obra baixo custo fixo. Que está sendo... e que a gente está dando, assim, a nossa contribuição. Então, para nós, isso é gratificante. Esse ano, a nossa entidade vai completar 90 anos. Isso nos faz refletir muito. E, para comemorar os 90 anos, a gente vai lançar um livro, né, dos 90 anos da entidade, que a gente fala que são os 90 anos de Santa Rosa. Né, porque o município fundado em agosto e a CISAP foi fundada em outubro, logo depois, né, do município se formar. Então, a gente tem nesse livro um relato de toda a nossa história. E, às vezes, a gente sente falta disso, sabe? De olhar para trás e ver o que é que a gente fez, o que é que os meus antecessores fizeram para que a gente esteja hoje no estágio que a gente falou aqui. Poxa, a gente falou qualidade de vida, a gente falou de um complexo de saúde, educação, segurança, mas o que foi feito lá atrás, aqui onde a gente está, começando aqui pela Cidade Baixa, que a gente chama, né, a nossa cidade começou por aqui, o que foi feito lá no início. Então, a gente conta nesse livro, pelas palavras de vários líderes que passaram pela entidade, né, inclusive o livro escrito pela professora Tereza Cristense, a gente conta toda essa história, desde a Operação Tatu, como que foi a vinda da estrada férrea, né, de que forma se fazia antigamente para buscar um auxílio, ia até Porto Alegre, viajava, buscava um auxílio de algum político influente. Então, toda essa história ela é contada no livro. Eu ouso dizer que esse livro ele vai contar ou vai resumir, pelo menos, grande parte de toda a história empreendedora da cidade. Porque conta vários eventos, vários fatos ali, traz muita gente importante, muita gente que contribuiu de fato, da forma como a gente falou, de forma voluntária, que promoveu esse desenvolvimento lá atrás e continuou promovendo ao longo do tempo. Então, ele traz esse resgate histórico, né? Conta a história, sim, da entidade, conta os 90 anos da entidade, mas não tem como separar da história do município. Então, ele tem esse viés da entidade, esse viés mais econômico, mais empreendedor, então ele vai contar, assim, boa parte da história empreendedora de Santa Rosa, vai estar relatado ali. E observando o livro, assim, ele vai chegar a contar até o tempo do Daílson e de vocês? Sim, ele vai até a gestão da Lídia. Dentro dos 90 anos, será que não foi atravessado uma pandemia, né? Porque a última tinha sido lá por 1918, né? Isso. Então deve ter um capítulo bem especial sobre este momento dentro do livro. O livro tem várias fases, né? E uma das coisas assim que a gente se deu conta é que se a gente não contasse logo essa história, ela ia se perder, né? Porque tem muita gente que fez o seu relato, exemplo aí do seu Pedro Carpenedo, que a gente não pôde entrevistá-lo novamente para que ele pudesse contar tudo o que ele viveu durante a Operação Tatu, né? Então, a gente sente que a gente já perdeu alguns. O mais impressionante é que às vezes a gente fala da Operação Tatu e as pessoas não sabem o que é. Então a gente está entendendo que não, faz todo sentido sim colocar tudo no livro para que a gente possa externar toda essa história. Viu? Porque é impressionante não saber a própria história, sabe? Eu fico apavorado com algumas Mas então coisas. vamos começar, Douglas, já que tu abriu aqui, vamos dizer o que é a Operação Tatu? A Lídia vai contar a história, eu todo o livro já. Não, Pode ser bem rapidinho, num contexto, né? Sim. É que a gente viveu um período, a Operação Tatu ela veio para a utilização dos fertilizantes nas lavouras, tá? Porque o solo, ele deixava de ser produtivo depois de cultivos muito seguidos. E não se sabia o que fazer para aumentar a produtividade, até por causa da produção de suínos e tudo mais. Então, lá no início, inclusive o agrônomo, o senhor Paulo Capel, né, e junto com o senhor Pedro Carpenedo, né, eles buscaram auxílio, né. Então, na época, vocês imaginam, eles foram até a URGS, até Porto Alegre, buscar auxílio na ASCAR, que seria a Emater, fica a dica para um próximo programa, né, trazer o Capel para falar sobre a Operação Tatu, porque é a história viva da operação. Exatamente. E contar toda essa história, né? Então, isso foi em 1964, se não me engano. Exato.
E aí eles tiveram que buscar recursos. E como é que se estuda esse solo para identificar que ele precisa de um fertilizante para produzir? Então vieram os agrônomos e engenheiros para cá, trouxeram o pessoal de Wisconsin, né, nos Estados Unidos, para coletar amostras de solo. Então, vocês imaginam naquela época o que era trazer um americano para dentro de uma propriedade aqui em Santa Rosa, coletar uma amostra de terra, verificar o que podia ser feito, em pequenas áreas, colocar o fertilizante, né? Fazer então, os testes. Se hoje tem gente que fala que é muito longe, Porto Alegre, São Paulo, imagina para a época. Né? Como que isso que se daria? Trazer alguém de lá para cá para fazer isso. Então, se teve gente que naquele momento disse, não, peraí, não é longe. A gente, quem quer, dá um jeito. Eu sempre falo que a gente é muito teimoso aqui em Santa Rosa para dar errado. A gente é tão teimoso que a gente não tem como dar errado. E naquela época eles se provam mais ou menos isso. E aí a gente volta a fazer todo o gancho que a gente já fez sobre postura, comportamento, pandemia. Eu posso simplesmente aceitar que tudo é longe, que tudo é difícil e eu ter essa visão, ou então fazer que nem esse pessoal fez lá em 64 e continua fazendo hoje, dizendo, não, eu consigo ir atrás, eu consigo fazer a diferença nesse sentido. E essas histórias também, essa do livro, com certeza, dá para fazer mais uns quantos programas, né? Porque tem muitas histórias que provam o quanto esse pessoal teve que se reinventar para fazer o negócio acontecer. Uma história também que nós ouvimos também da boca do Juscelino, quando ele esteve lá no programa, só que foi nos bastidores pós-programa, ele falando que aquela vez quando foi implementado o frigorífico, não tinha matrizes de porcos aqui com uma genética boa. Então eles tiveram que trazer de avião algumas matrizes de lá dos Estados Unidos, do México, que foi, trazer avião porcos para cá para poder iniciar esse cultivo aqui dos porcos para poder ter o abate. Então olha o quanto que esse pessoal lá atrás teve que se reinventar para hoje Santa Rosa ser o que é hoje. Né? E se eles não tivessem feito isso? E se eles tivessem escolhido ser parte do problema e não da solução, como que a gente estaria hoje? E isso nos dá uma responsabilidade muito maior. E daí a gente pensa, será que eu estou realmente dando 110%, 120% que eu poderia dar para deixar a minha contribuição aqui com todos esses recursos, informação, né? O que eu estou errando? Eu preciso deixar a minha contribuição, né? E uma das coisas de trazer o livro é inspirar as pessoas a pensarem assim. E não deixar se perder essa história, né? Toda ela, porque isso também era uma preocupação. Registrar. Né? Fazer com que as crianças lá no ensino básico, em todas as escolas, elas tenham contato com isso e que elas passem a admirar também os grandes líderes que elas têm contato em todos os meios de comunicação, mas esses líderes locais que fizeram tanto e ainda fazem por aqui, sabe? O que mais que deve ser observado até quando você conta esses 90 anos, um exemplo também que foi dado foi a questão de quando veio soja para cá, né? Olha a paciência que eles tiveram que ter. Veio 2 punhadinhos, um saco e deram um punhadinho para cada um. Aquele que produzia, na próxima, doava para o vizinho mais um punhadinho do soja e coisa e tal. Mas eu quis falar essa história porque a questão de ter paciência e não ser imediatista, que muitas pessoas são assim, querem tudo para ontem, querem tudo na mão, não querem enfrentar a dificuldade, né? Que é o exemplo de toda essa construção dos 90 anos de Santa Rosa e da CISAP. E principalmente até vocês mesmos citarem o vice-presidente e a presidente. Vocês não entraram o ano passado na CISAP e ficaram vice-presidente e presidente. Então fala um pouquinho do percurso dentro da associação comercial para vocês serem preparados para estar aqui hoje sendo vice-presidente e a presidente. Até para as pessoas entenderem por quê. Porque eu acredito muito na história que tem um grupo muito batalhador e tem aquele que é parte do problema e não da solução, que muitas vezes é porque ele é imediatista, ele acha que começa hoje e amanhã já tem que estar tudo pronto. Então é um exemplo bonito, só falar assim, não da carreira profissional de vocês, como empreendedor, mas só da carreira que vocês tiveram que fazer dentro do voluntariado. A caminhada até chegar até aqui. Eu acho que a gente não teve, pelo menos vou falar por mim, Douglas, eu não tive essa intenção de ser parte da CISAP para um dia estar presidente, né? Não foi essa a caminhada que eu trilhei, mas foi o que talvez aconteceu por um envolvimento e doação que nós tivemos nesse período, né? Entrei desde da gestão do Mogar, como participante do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que nós tínhamos o PGQP, né? Infelizmente, nós não temos mais esse programa rodando na CISAP, não tem mais no estado, em lugar nenhum. Mas a gente começa a observar esse movimento de voluntariado que Santa Rosa tem, uma vez que tu é parte dele,
é muito difícil a gente se desligar, sabe? Uma vez que tu consegue contribuir, que a tua opinião ali é aceita e que tu observa que tu está tendo um resultado daquilo que tu tem proposto. E eu acho que foi isso que foi acontecendo no decorrer dos anos, né? Enquanto a gente via que dava para ajudar um pouco mais numa parte, trazer um evento disso, buscar um apoio daquilo, né? A gente vai avançando um pouco. Eu fui pega de surpresa, né? Quando fiquei sabendo da gestão, né? E esse ano está sendo bem especial para mim, porque eu sempre digo da responsabilidade que eu carrego estando à frente da entidade, e também não tem receita de bolo, a gente vai enfrentando os desafios e trazendo as soluções de acordo com aquilo que vem acontecendo num momento de pandemia como esse. Mas é muito gratificante, sabe, o retorno que a gente ganha, por isso acaba sendo é parte do nosso dia a dia, não tem horário, não tem final de semana, a gente se dedica mesmo, né, porque isso é de coração, né, e eu acho que o Douglas também já está há bastante tempo na entidade. Eu estou falando aí de 7 anos. 7 anos. 7, 8 anos, né, que eu faço parte eu passei pela gestão do Mogar, da Cecília, e daí acompanhei o Odailson, né? E agora a gente criou um programa de sucessão que o Douglas já se assustou um pouco antes, né? Que ele soube que agora, logo quando a gente recebeu o convite, então, para sermos presidente e vice-administrativo, ele se tornará o próximo presidente, então, em 2022, 2023. Então, ele já vem com toda a base preparada, né? Trabalhando junto, para que ele consiga, lá na frente, na gestão dele, atingir a nossa meta de 1.000 associados, que ele já falou hoje que vai ser antes, né? Assim esperamos, né, Douglas? Exato. E eu também foi um pouco curioso, a gente falava que para ser empreendedor eu não preciso então ter um CNPJ, né? Quando eu recebi o convite também do Mogar lá em 2014, ele convidou a proprietária do estabelecimento onde eu trabalhava na época, e ela, por questão de vida, questão particular, ela não pôde assumir, e aí ela me indicou. E eu como funcionário dela, então não tinha uma empresa, não era um empresário, estava ali empreendendo com ela. E aí ele entrou em contato comigo, não conhecia o Mogar, e me convidou, fui diretor de relacionamento com a associada. Só que eu fazia trabalho voluntário já vinculado à CISAP desde 2010, porque eu era Achiever Advisor no Junior Achievement, desde 2010. E aí, então, na gestão do Mogar, eu fiquei nessa função. Quando a Cecília assumiu, ela me convidou, então, para assumir o mini empresa do Junior Achievement. E aí foi bem quando acabou o Junior Achievement, né? Então, eu fiquei com esse baita desafio na mão. A gente não sabia muito o que fazer em 2016 com isso. E aí, a gente trouxe uma proposta para ela, que a gente ia escrever um projeto próprio, que trabalhasse com educação empreendedora com o mesmo público que o mini empresa trabalhava. E foi aí que nasceu o Decola. Então, na gestão da Cecília, a gente foi construindo, testando e os pilotos do Decola. Quando o Oda assumiu, eu continuei no projeto, nos dois primeiros anos da gestão do Oda, rodei o Decola nas escolas aqui. No terceiro ano de gestão do Oda, então, a gente já recebendo, a gente brinca, recebeu um convite meio de susto, a gente não veio nem com roupa adequada para receber o convite. Já sabia, então eu me considero privilegiado por 2 vezes, né? A primeira porque eu sabia com bastante antecedência que eu serei presidente, e a segunda por ter trabalhado com o Mogar, por ter trabalhado com a Cecília, com o Dailson e agora com a Lídia. Me sinto um privilegiado por ter aprendido muito com eles, né? Lá já se foram, então, em torno de 8 a 10 anos para vocês dois aí, Exatamente. né? E a Então, gente parabéns. também tem o Conselho Consultivo Permanente, né? Que são os ex-presidentes que quem está em casa não está acompanhando, mas aqui tem uma parede cheia, né? Das fotos dos ex-presidentes que eles estão sempre nos controlando, vamos assim dizer, e a gente conta muito com a experiência deles em todas as nossas ações e naquilo que a gente tem dúvida muitas vezes e que passo, como que a gente se posiciona, né? Porque já passaram por isso e conhecem muito bem, né, todo esse cenário. Pois é, Lídia e Douglas, então vocês observaram que hoje nós fizemos a primeira pergunta por último. Todos os bate-papo empreendedor nós perguntamos quem são as pessoas, como é que se explica, e o tempo voa e passa tão rápido que agora está aberto para vocês aí fazerem as considerações finais de cada um, que já estamos estourando nossa hora de programa aí, passou muito rápido. Beleza, eu vou deixar a Lídia por último, então. A gente
é enfático, a gente se posiciona em relação a algumas coisas e eu acho que tem que deixar isso bem claro. A gente está sim preocupado com o atual momento, né, que estamos vivendo aqui em Santa Rosa especificamente, mas ao mesmo tempo a gente está batalhando pela vida, quando a gente fala em saúde, enfim, toda essa questão, mas também manter tudo aberto para que a gente possa viver economicamente. A vida não é só questão de saúde, mas também a questão econômica. Então estamos todos os dias nessas discussões, levando isso para as instâncias que sejam possíveis, né, a nível local, a nível regional e a nível estadual. A Lídia muito bem representando a gente dentro dos comitês de crise, nessas discussões que leva nesse nível estadual. Então é um recado bem direto para o nosso associado, dizendo que eles podem não ficar tranquilos, mas se sentirem bem representados pelo aquilo que a gente vem fazendo. E ficar tranquilos no sentido de que a gente está participando de tudo isso, né, Douglas? Representando os associados, mas acreditando sempre no bom senso como o principal mote, vamos assim dizer, né? Porque a gente não está representando um, nem dois, nem três, a gente está representando comércio, indústria, serviços, agronegócio, né? A gente está representando os 8.600 CNPJs que existem em Santa Rosa, né? E a gente acredita muito no poder da cultura empreendedora. Né? E, repito, o empreendedorismo de si, o empreendedorismo de abrir uma empresa, mas também naquilo que a gente faz, né? Em como que a gente se posiciona na sociedade e o quanto a gente é capaz de contribuir. Né? E é isso que a gente leva assim como a principal mensagem e dizer para o nosso associado também que a CISAP trabalha muito e que uma das coisas que a gente tem feito nessa gestão é que a gente tem mostrado tudo que a gente faz. Né? Porque como a gente está atuando em todos esses segmentos e nós temos 35 pessoas atuando, não são 35 pessoas num organograma, são 35 pessoas atuando efetivamente na nossa entidade, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso nos dá muito orgulho, né, Douglas, de ter esse time todo trabalhando em prol de Santa Rosa. Porque quando a gente trabalha em desenvolvimento, a gente está pensando nos 460 associados só da CISAP. A gente está pensando em toda a nossa sociedade e tudo que isso representa para Santa Rosa, né? Pensando naquilo que a gente deixa de legado, olhando para a nossa cidade, vendo aonde a gente pode contribuir, vendo como que a gente vai planejar Santa Rosa para daqui a 10, 15 anos, trabalhando os nossos gargalos, né? Identificando as nossas forças, fraquezas, enfim. Mas especialmente criando um ambiente favorável para que as pessoas empreendam, para que as pessoas sejam felizes, tenham qualidade de vida. Então, a gente quer agradecer muito vocês, primeiro por terem vindo à nossa casa e segundo porque vocês criaram um programa que é o Bate-Papo Empreendedor, que ele tem a audiência que ele tem porque ele toca as pessoas, né? Vocês estão trazendo casos reais, vocês estão trazendo cases. As pessoas, quando elas contam não só daquilo que elas tiveram sucesso, mas aonde elas tropeçaram e caíram, mas que elas levantaram. A vida é assim, né? A gente não precisa só falar das nossas vitórias, né? E isso é orgânico, né? E isso faz com que a gente observe que Santa Rosa é realmente uma cidade diferenciada, né? O programa de vocês pode constatar isso muito bem, né? Então, parabéns, tá, pelo programa. A gente fica mais uma vez assim, ó, lisonjeado em poder recebê-los aqui. E a casa CISAP está sempre aberta, né, para recebê-los. E, enfim, todos os assuntos que vocês quiserem discutir, tá? Sempre de forma muito transparente e bem direta, como disse o Douglas, né, para que a gente possa contribuir. Maravilha. Né? Muito obrigado. João? Como nós estamos falando e falamos o tempo todo aqui, além das notícias tão importantes da Associação Comercial e Industrial de Santa Rosa e Agropecuária, ser parte da solução do problema. É um convite que eu vou passar para todos. E pode ser com uma coisa bem simples. E vou falar aqui novamente da pandemia, né? Que se você teve contato, se você tem algum sintoma, se você já sabe que tem, vamos fazer o resguardo orientado pela Fundação da Saúde. Não vamos pôr os outros em risco, que realmente o número está altíssimo
e ainda não tem sinal de começar a cair, ainda ele tem chance de subir mais um pouco. Então, assim, vai depender de nós. Vamos todos nós sermos partes da solução. Se alguém tiver com sintoma, se cuide e proteja os outros, se resguarda, faça o isolamento social que tanto é preconizado. Seria isso, Rodrigo? Até porque também, nos últimos programas também que nós tivemos também conversas muito construtivas e nós estamos tendo um momento que se tem uma projeção ótima economicamente, novas empresas vindo, novas oportunidades de trabalho. Então, nós temos tudo para que nossa cidade complete os 90 anos, chegue nos 100 anos com muita força, com muitas oportunidades para todos. Então, cabe a cada um de nós fazer a sua parte, que com certeza podemos ser uma cidade de referência, não só na saúde, como é hoje, não só ser um polo do metal mecânico, mas como em todas as áreas da economia. Então, muito obrigado a você que participou conosco, obrigado também aqui ao Douglas, a Lídia também por abrir as portas do Zap. Agradecer também ao pessoal aqui da Profissional que fez a transmissão para nós hoje. Então, muito obrigado aqui ao André também, que teve com a equipe aqui trabalhando. Obrigado também ao Antônio, que cuidou toda a parte do áudio para nós aqui. Obrigado a todos vocês também que em casa participaram, interagiram. Teve vários comentários. Acaba que o programa se torna aqui uma conversa tão bacana que quando a gente começa a ir conduzindo ela aqui, não dá tempo de ler todos. Mas obrigado a todos que compartilharam, que participaram. E se você perdeu os demais programas, que já foram mais de 76 programas, esse aqui é o número 77 já. Se perdeu, aqui embaixo no rodapé tem o site www.batepapoempreendedor.com. Lá você pode então conferir todos os outros programas. Com certeza, cada programa é uma lição, é uma aula. Então, muito obrigado e até o próximo programa, porque toda terça-feira, 19 horas, tem Bate-Papo Empreendedor aqui no Portal Plural.